Meus cumprimentos. O título da palestra é o Pai Nosso, que podemos também chamar de 7 pedidos do Pai Nosso. É muito interessante, eu diria até no superlativo interessantíssimo, o texto, o ensino de Jesus sobre essa conversa com Deus, que é o Pai Nosso. Primeiro, é preciso que a gente estude a questão da composição, da formação, da estrutura da prece. Prece, oração ou reza. A oração tem início, meio e fim. Quer dizer que ela é dividida em 3 partes. O que nós podemos chamar também de introdução, texto e conclusão. São os elementos da composição, da redação, de todas as formas de contar uma história ou fazer uma apresentação. É saber começar, saber o texto central e como finaliza, como conclui. Então, início, meio e fim. Introdução, texto e conclusão. Há 3 espécies de conversa ou conversas com Deus: a oração, a prece e a reza. Oração, prece e reza. E o que é a oração? Repito, uma conversa com Deus. Podemos dizer até um diálogo nosso com o nosso Criador. Como oração, nós podemos dizer que ela é falada. Como prece, normalmente é silenciosa, pode ser falada. E como reza, é decorada. Tá vendo aí? A diferença de oração e prece para a reza é que a reza é normalmente um texto conhecido. Já temos esse texto de cor. Como definir cada uma? Prece, oração e reza. Como definir? Oração vem do latim oris, que significa boca. Oris, boca. Daí falada. Oração, oratório, orador. Então sempre é falado. Prece. Mensagem oral, escrita ou em pensamento. Oral, pode ser falada, pode ser escrita ou simplesmente em pensamento, sem nada a falar. E reza. Ato de suplicar a Deus ou aos santos. Então, nem sempre ela era dirigida ao Pai, ao Criador. A reza também pode ser dirigida aos santos. Como disse antes, o texto decorado, sabido. O texto que já temos em nossa memória. Como orar? Como orar? Dos discípulos a Jesus, os 12 discípulos ao lado de Jesus, em torno dele, um disse: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos.
resposta de Jesus. Quando orardes, dizei. Aí Jesus vai dar a forma, o modelo, a ordem, a composição de início, meio e fim. Esse texto está em Mateus, no capítulo 6, versículos 7 a 15. Então é muito fácil de encontrar na Bíblia o primeiro evangelho, no capítulo 6, logo depois do Sermão da Montanha, nos versículos 7 a 15. Daí a figura de Jesus, uma das mais bonitas, com o cajado, Jesus, pastor. E agora o texto. Pai nosso que estás nos céus. Eu estou dizendo a segunda pessoa de singular, como normalmente está no texto bíblico. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No texto bíblico, em português, como em outras línguas, em inglês, em latim, em grego, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está um mas, um porém, que eu só encontrei justificativa depois de anos e anos de pesquisa no francês. Que é o mas é mais surtout, quer dizer, mas, sobretudo, livra-nos do mal. Esse texto todo está em Mateus 6, 9 a 13. Então aí a imagem Pai Nosso, a escada de Jacó, a escada que vai da terra ao céu, do sonho de Jacó. Então vamos à análise. Pai Nosso. Pai Nosso, não é meu pai ou pai meu, não. De todos nós. Deus, Criador e Pai de todos nós, de todas as criaturas. De tudo. Deus é Criador do céu e da terra. Criador de tudo. De todas as galáxias. Os buracos negros, os planetas, os astros. As estrelas, tudo criação de Deus. E da mesma forma que funcionam as galáxias, funciona também o átomo, as moléculas. É o macro e o micro. Tudo criação de Deus. Então a oração, Pai Nosso, nosso Pai. Se Deus é Pai nosso, é o nosso Pai, então todos nós somos irmãos uns dos outros. Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, chamava de irmãos até os animais. Tudo era irmão para ele. Agora, uma análise mais completa ainda. A oração tem uma introdução, tem um início, que é a saudação, o cumprimento, é o número 1 da oração. Invocação. Pai nosso que estás nos céus. Que estás nos céus. Nos céus porque Deus é espírito, imaterial, único, eterno. Deus está em toda parte. Mas como espírito, a sua participação maior, a sua direção é exatamente espiritual. Não é no plano físico, é no plano espiritual, nos céus. A oração, como disse, contém sempre um pedido ou pedidos, no plural. Então, toda oração tem que ter ou conter pedido ou pedidos. O que é pedido? Solicitação,
rogativa, apelo. Então, Pai Nosso, de novo, são 7 os pedidos. Esse aqui é o objetivo principal da minha palestra, é isso aqui agora. 7 são os pedidos do Pai Nosso. Está aí Jesus com seus discípulos, 12 discípulos. São três pedidos de natureza espiritual. Três os pedidos espirituais, que são do reino de Deus. Primeiro dos 3, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Sempre santo o nome de Deus. É o primeiro pedido, que consideremos eternamente, no todo o sempre, o nome de Deus como um nome santo. Observa bem, não é só Deus, não. O nome de Deus também é santo. 2, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. O reino do bem. O reino de Deus é o reino do bem, o reino da luz, o reino do amor. Porque Deus está sempre conosco. Pelo menos uma coisa é certa, nós temos que estar sempre com Deus. É o nosso Pai, o nosso Criador, a nossa luz, o nosso bem, a nossa diretiva. Deus conosco. É o nome Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. 3, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observa bem, assim na terra como no céu. Prevalece sempre a vontade de Deus, cá e lá, no céu e na terra e no céu. Então, Jesus conversando com os seus discípulos, é uma pintura realmente muito bonita, completa em termos de amor de Jesus, ensinando para que essa sabedoria seja realmente eterna. 4 pedidos de natureza material. 4 pedidos materiais. Aqui na terra. Há os pedidos do céu e há no Pai Nosso os pedidos da terra, da nossa trajetória humana aqui no planeta, da nossa vida, são vidas sucessivas no plano material. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia. O pão de hoje. A cada dia o seu alimento material, alimento espiritual, da boa vontade, do perdão, do amor, da atenção, do reconhecimento, tudo o que precisamos, a educação, a cidadania, o respeito. Tudo é o pão nosso de cada dia. 2, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Verbo no presente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos, ou como estamos perdoando aos nossos devedores, ou ofensores, como quiser dizer, no presente. Dívidas ou ofensas, devedores ou ofensores. O texto inicial do Evangelho, segundo o Espiritismo, trouxe então ofensores e ofensas, ou ofensas e ofensores. Na Igreja Católica, as duas palavras foram depois do Papa João XXIII, do Concílio Vaticano II. Muitos dos textos bíblicos ainda trazem devedores, ou a maioria dos textos devedores, que no fim é a mesma coisa. Agora, observa bem, lá estava, quando eu disse no presente, assim como perdoamos. Agora estou
com o texto no passado. Assim como temos perdoado. Quer dizer, o perdão que já foi exercido, já foi feito. E ainda há uma terceira alternativa, que é assim como perdoarmos no futuro. Então, nós temos o perdão do passado, o perdão do presente e o perdão do futuro. Há uma variante de pedido. O Pai Nosso é um modelo, cada um pode fazer como achar que é melhor, então pode ter uma variante da forma de pedir. Eu, pessoalmente, digo, e praticamente hoje está sendo empregado em toda a doutrina espírita, a expressão ensina-nos a perdoar os nossos devedores, os nossos pessoas. Eu acho que se eu não colocar um objeto direto aí, um complemento, e dizer só ensina-nos a perdoar, porque aí eu entendo o perdão com toda amplitude, sem fazer exceções. Perdoar como Jesus fez em tudo, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer tempo, perdoar. Jesus nos ensina a perdoar, tá? A figura aí, muito interessante, bem infantil, mas muito interessante. Jesus ensinando o perdão. O que difere o judaísmo do cristianismo é exatamente o perdão. Jesus foi um perdão eterno. Foi, não é. Nem podemos dizer será, porque a eternidade de Jesus é muito mais do que a eternidade nossa. 3. Não nos deixes cair em tentação. Observa bem, há dois sujeitos aí, se nós examinarmos. Não nos deixes cair em tentação. É Deus segurando a nossa mão. Deus não nos deixando que nós caiamos em tentação. Deus segurando a nossa vontade, segurando o nosso pensamento, orientando-nos. Deus e nós. Deus e nós. O 4, que é o quarto pedido material, livra-nos do mal. Aí é só Deus. Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos livre do mal. Deus no comando. Observa bem que a anterior é Deus não nos deixando errar. E essa aí agora a quarta é Deus assumindo a responsabilidade, livrando-nos com o poder dele de todo o mal. Deus no comando. Conclusão do Pai Nosso. Princípio, meio, enfim, introdução, texto e conclusão. Então aí a conclusão. Está no texto bíblico, Mateus junto, quando termina, livrai-nos de todo mal, a expressão está, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o reconhecimento. E no meu ponto de vista, é a parte mais importante da oração do Pai Nosso. Estamos reconhecendo em Deus o reino, o poder, tudo é Ele que pode, e a glória, a beleza da vida, as artes, o contentamento, a satisfação, tudo de positivo, a alegria e o amor que nós temos à vida, tudo é de Deus. É o final como nosso reconhecimento ao nosso Criador. Afirmação final. Afirmação final. Amém. Que é o normal que muita gente diz no final da oração. Amém. Amém? Ou assim seja. Que assim seja. Desde sempre e para sempre. O amém quer dizer isso mesmo, desde sempre ou para sempre. Oração modelo, repetindo, nós podemos adaptá-la desde que ela esteja dentro desse conteúdo, naturalmente, que Jesus nos ensinou.
a nossa vida em todos os prismas, espirituais e materiais. Então, 3 pedidos espirituais e 3 pedidos materiais. E terminando, para todo o sempre. Quem naturalmente se interessou por um conhecimento maior, uma didática mais segura, por favor, assiste de novo 1, 2, 3 ou 4 vezes, até realmente ficar comprometido com esses princípios. Deus sempre no comando. Deus, o nosso Pai ou o Pai Nosso.